Bem-vindo a mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente discute temas que têm a ver com você. Neste mês, em que há um dia dedicado à consciência negra, a gente conversa sobre o negro e o mercado de trabalho em Mato Grosso. E para falar sobre isso, está aqui com a gente a professora Rosângela Saldanha Pereira, doutora em Educação e Políticas Públicas. Professora, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Para começar a nossa conversa, qual é o percentual de negros na população mato-grossense? Mato Grosso, segundo os dados do IBGE, em 2007 conta com cerca de 1.800.000 pessoas que se autodeclararam negras ou pardas, né? Que representam em torno de 62% da população do estado. Um percentual este superior à média do país, que é em torno de 50%. Professora, e como é que estão esses negros no mercado de trabalho, no mercado de trabalho mato-grossense? Há discriminação? Bom, vamos responder a sua pergunta por partes, né? O primeiro ponto que é importante a gente entender que a situação dos negros no mercado de trabalho, assim como em todas as outras áreas, né, na educação, na saúde, é indesejável, né, do ponto de vista social. Ou seja, estão numa situação de bastante precariedade vis-à-vis a população branca. Por exemplo, em termos de desemprego, os homens e mulheres negros são mais atingidos pelo desemprego do que os homens e mulheres brancos. Enquanto em Mato Grosso nós temos uma taxa de desemprego de aproximadamente 9%, população como um todo, a taxa de desemprego dos negros chega a quase 12% e a dos brancos em torno de 7%. Do ponto de vista da precariedade do trabalho, os negros também estão sobre-representados. Mais de 70% dos negros trabalham em ocupações que não têm carteira de trabalho assinada. E as mulheres negras sofrem um processo ainda mais cruel, porque elas ingressam no mercado de trabalho muito mais jovens, vão trabalhar normalmente como empregada doméstica e sem carteira de trabalho. E saem também muito mais tarde do mercado de trabalho, porque elas não têm o benefício da Previdência Social. Então, é uma situação preocupante. Do ponto de vista salarial também, né? A desigualdade salarial bruta entre o rendimento médio dos brancos e o rendimento médio dos pretos e negros é da ordem de 70%. Aí você me pergunta, mas professora, tudo isso se deve à discriminação? Nós diríamos que não. O que a gente observa é o seguinte: primeiro, o que é discriminação? É muito importante a gente ter claro esse conceito, porque nem toda desigualdade de salário é discriminação. Por exemplo, consideramos discriminação quando nós temos duas pessoas com as mesmas características, vamos dizer, de escolaridade, de idade, disputando o mesmo posto de trabalho, né? E uma, só por ser branca, ganha mais, tem um salário maior do que o outro por ser só a cor da pele que variou. Então, isso seria discriminação. Bom, o que acontece é que, como os negros são menos escolarizados, eles têm um menor salário, mas tem uma parte que é, sim, devida à discriminação. Mesmo quando a gente controla por todos esses atributos, anos de escolaridade, para esse setor de atividade, idade e tudo mais, você ainda tem um resíduo em torno de 30% de desigualdade salarial que decorre da discriminação. Então, você tem que grande parte da desigualdade decorre de quê? De antes dos trabalhadores ingressarem no mercado de trabalho. Então, não é só o mercado, então a discriminação não é uma marca do mercado, mas é uma reprodução do que acontece na sociedade. Exatamente. O mercado de trabalho, ele reproduz uma discriminação que já existe quando o negro ingressa no mercado de trabalho. Essa discriminação, e aqui é importante a gente notar que tanto o Estado, né, o brasileiro,
quanto o mercado como um todo, ela provoca uma discriminação ao garantir, né, que os negros, ou não assegurar que os negros tenham a mesma igualdade de oportunidades à educação, à saúde, ao emprego, à casa, à habitação, que os brancos têm. Professora, e essa geração, você está falando de questão educacional, né, que não tiveram as mesmas oportunidades ou não tem o mesmo grau de escolaridade. E daí, essa geração que já está no mercado do trabalho, ela está fadada a terminar os seus dias da mesma forma, ou há o que se fazer? Mas isso a gente conversa no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta em instantes. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje está tratando da questão do negro e o mercado de trabalho. Professora, nós estávamos perguntando, a geração que já está aí no mercado de trabalho, tem algo a se fazer para ajudar, contribuir para essa geração de negros que já está no mercado de trabalho? Olha, sim, com certeza há muita coisa a ser feita, né? E eu acho que o grande desafio que se coloca para as autoridades brasileiras, para a sociedade brasileira, é em relação à questão do conhecimento, do investimento maciço em educação. Veja, nós estamos em pleno século XXI, que é a era do conhecimento. E nós temos uma população ainda, especialmente em Mato Grosso, com baixo nível de escolaridade. A escolaridade média da força de trabalho, ou seja, aquelas pessoas de 15 anos ou mais em Mato Grosso, está em torno de 6,7 anos, inferior à média nacional, que é de 7,3 anos. Quando consideramos, aqui em Mato Grosso, a escolaridade entre brancos e negros, a gente observa ainda um grande abismo. Os brancos têm quase a 8ª série completa, o ensino fundamental completo, os 8 anos de escolaridade, enquanto os negros ainda estão com 5,3 anos de escolaridade. E nós já sabemos também que a baixa escolaridade você gera um ciclo vicioso de pobreza, baixa escolaridade, baixo nível de qualificação profissional, portanto, baixos salários, aí você tem uma maior pobreza, uma maior dificuldade de reproduzir e colocar seus filhos em escolas melhores, então você tem um ciclo que se perpetua. Então, para nós superarmos esse ciclo, nós temos que investir maciçamente em educação, especialmente no caso da população negra. Como nós mostramos anteriormente, grande parte do processo da desigualdade deve-se à baixa escolaridade.
e também olharmos com carinho para essa população, tanto para as crianças e principalmente para esses jovens de 15 a 18 anos, que são os mais atingidos pelo desemprego e pela baixa escolaridade. Então, essa geração necessita de uma política, vamos dizer, inclusive, afirmativa, né, de inserção maciça na escola. Professora, queria que você falasse um pouquinho mais. No início da nossa conversa, você falou sobre a questão da mulher negra, que é a hora que se cruza a questão da raça e do gênero, que é a mais atingida por essas desigualdades. Com certeza, né? A mulher negra, ela sofre essa dupla discriminação, vamos dizer assim, né? E o que nós observamos é que as mulheres negras ainda se encontram, apesar de terem progredido e terem uma escolaridade maior do que a dos homens negros, assim como as mulheres brancas têm uma maior escolaridade, elas ainda sofrem este perverso processo, né, indesejável processo de discriminação. E, basicamente, estão confinadas aos trabalhos na esfera doméstica, né? E muitas vezes sem a proteção, sem carteira de trabalho assinada. Para você ter uma ideia, 70% das mulheres que trabalham em empregos domésticos em Mato Grosso são mulheres negras, né? Desses 70%, quase 80% não possui carteira de trabalho assinada ainda. Professora, e você falou também sobre políticas públicas. O Estado brasileiro já disponibiliza, já possui alguma ação efetiva, políticas públicas para a inclusão dessa parcela da população? Sim, eu acho que o governo brasileiro, após vários séculos de silêncio, né, em relação à questão racial, ele começa a se posicionar de uma forma mais ativa, proativa em relação à questão racial. Vejamos, um grande ponto foi a criação da Secretaria Especial de Políticas da Desigualdade Racial, onde foi com o status de ministério responsável pela elaboração de propostas para a questão racial no Brasil. Esse é um ponto histórico que a gente não pode deixar de ignorar. Um outro ponto importante foi que a questão da criação do ProUni e de várias propostas de políticas afirmativas, né? Porque o ProUni, ao visar garantir a universidade para todos, ele definiu como critérios de prioridade de acesso a questão racial e a questão econômica, né, de classe. Professora, você falou em políticas afirmativas, tem a questão das cotas nas universidades, essa questão polêmica, mas tudo isso a gente trata no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta em instantes. Olá, você sabe o que é um dissídio coletivo? O dissídio coletivo é uma discordância ou pendência trabalhista existente entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, ou entre sindicato de trabalhadores e empresas. Normalmente, esses dissídios são ajuizados quando não foi possível um acordo ou convenção coletiva entre essas partes. A negociação e a tentativa de conciliação são etapas que devem anteceder os dissídios coletivos, pois somente após esgotadas todas as possibilidades de entendimento é que as partes poderão recorrer à Justiça do Trabalho. Nos dissídios coletivos, o Tribunal Regional do Trabalho julga cláusulas econômicas, como piso salarial, percentual de reajuste, produtividade, e também cláusulas sociais, como as condições de trabalho, benefícios, transportes e etc. Em casos de greve, a empresa, o sindicato patronal ou o Ministério Público podem ajuizar um dissídio coletivo especial, que terá prioridade de julgamento em razão do interesse público. Nos próximos programas, continuaremos abordando outras questões trabalhistas de seu interesse. Até lá! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa com a professora Rosângela Saldanha,
sobre as condições de trabalho que os negros enfrentam. Professora, sobre essa polêmica questão das cotas nas universidades, como é que está o debate sobre essa questão? Bom, é interessante porque no Brasil abriu-se recentemente esta Pandora, né, a caixa de Pandora do racismo brasileiro. O debate está bastante acirrado e polarizado. O que é importante, acho que a gente esclarecer, né, é que, na verdade, eu acho que o debate está pegando em cima de uma questão que talvez não seja mais substancial, o debate está muito em torno de quem é negro no Brasil. Não se pode definir quem é negro, então não podemos estar discutindo cotas, né? Porque é discriminação, parará. Porque, na verdade, o que a gente tem que entender é que a questão das desigualdades étnico-raciais no Brasil, elas não remontam e não estão simplesmente relacionadas com a questão de quem é negro. Ela vai muito mais além disso. Ela está relacionada com o modelo de desenvolvimento, né, de modernização conservadora que o país adotou no início do nosso processo de industrialização, né? E onde optou-se lá no século passado por uma política de branqueamento da população brasileira, porque no imaginário dos governantes daquela época, o Brasil só se tornaria um país desenvolvido e industrial se ele tivesse uma população branca. Então nós tínhamos que branquear nossa população. Por isso que se fez e trouxemos para cá vários migrantes. Então a origem dessas desigualdades remontam a esse período. Professora, e com relação especificamente a Mato Grosso, há ações concretas, efetivas, de tentar minimizar essas desigualdades? Bom, que eu tenha conhecimento em termos de políticas públicas, né? Não temos assim nenhum registro, pelo menos no que nós avaliamos no orçamento, né, na proposta orçamentária de 2002 a 2006, nós não identificamos nenhum programa com uma dotação orçamentária, né, que tratasse exclusivamente da questão racial. Até da questão de gênero foi identificado algumas questões, mas na questão racial, não, muito pelo contrário. Um único projeto que tinha na área de educação para a população quilombola, ele foi cortado os recursos para ele. Professora, e por fim, eu não poderia deixar de falar, nesse momento em que o mundo observou a eleição de Barack Obama para a nação mais rica do planeta, isso influencia de alguma forma os outros países? Isso influencia de alguma forma a nossa realidade? Bom, eu acho que não podemos ignorar que a eleição de Barack Obama é um fator emblemático, vamos dizer, por várias questões. E uma das questões é a questão racial. E eu acho que ele vem mostrar também que os Estados Unidos, que eram, assim como o Brasil, um país altamente discriminador, né, com tensões e conflitos raciais abertos, diferentemente de nós, eles conseguiram avançar, né, através de políticas afirmativas, criaram uma elite negra e que hoje consegue chegar ao poder. Fica aí talvez uma questão para nós refletirmos, né, acerca dessa situação no Brasil, que é também possível, né? Professora, nós agradecemos as suas informações, agradecemos a sua participação e o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Dúvidas sobre questões trabalhistas? O TRT de Mato Grosso se coloca à disposição para responder. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo e até o próximo programa.